Capítulo 4. A beleza e a sublimidade da cruz de Cristo. No sentido natural, a cruz foi o lugar do juízo, da maldição, da mais cruel humilhação e do castigo capital. Por outro lado, para nós, representa a perfeita justiça de Deus, o seu imenso amor e sua maravilhosa graça. Talvez por esse motivo, tradicionalmente desde os seus primórdios, o cristianismo usa a cruz como seu símbolo principal. Mas, para além disso, a cruz representa e se constitui algo ainda mais sublime e profundo. Para efeito de uma melhor compreensão, abordaremos 3 aspectos fundamentais revelados por Deus na cruz do Calvário. Cada um desses aspectos possui consequências fundamentais, maravilhosas para uma vida cristã plena em Deus. Falaremos rapidamente sobre a obra da cruz e sobre o poder da cruz, para então tratarmos posteriormente mais profundamente sobre o princípio da cruz, por causa das implicações profundas desse último aspecto com o assunto deste livro. As Escrituras Sagradas demonstram clara e distintamente cada um desses aspectos, embora não use essa mesma terminologia aplicada neste livro. Faremos isso para exclusivo efeito de compreensão do que desejamos compartilhar. A obra da cruz. A obra da cruz está ligada à salvação e ao perdão dos pecados. Por isso, é a parte mais facilmente assimilada e desfrutada pela maioria dos cristãos. É pela obra da cruz que Deus em Cristo puniu todos os nossos pecados e nos deu paz. Fomos reconciliados, aceitos e perdoados por esse sacrifício substitutivo. Ele fez isso, como diz o livro de Hebreus, de uma única vez, uma vez por todas e de uma vez para sempre, significando com isso que aquela obra perfeita do Calvário afeta toda a nossa existência, desde a primeira vez que pecamos até a última. É obra definitiva e terminada com efeitos eternos. Ele é o nosso perfeito representante e substituto. Tudo que Deus executa nele é considerado depois aplicável, pela fé, a nós mesmos para sempre. Nele fomos castigados, nele tivemos a punição pelos pecados e pela dívida, nele fomos condenados à morte e morremos, pagando ele pelos nossos crimes e transgressões. Nele descemos ao inferno, de modo que já nenhuma condenação há para aqueles que foram incluídos em Cristo. Fomos, portanto, livres pela morte dele, de toda culpa e condenação dos nossos muitos pecados. Mas a maravilha dessa obra da cruz não para na solução dessas coisas negativas. Traz também um aspecto positivo. Mais que pagar dívidas, a cruz nos dá créditos. Mais que perdoados, agora justificados pela obra da cruz. Para além do que acabamos de relatar, recebemos os méritos da vida perfeita do Salvador. Recebemos a imputação da justiça dele e fomos considerados tão justos quanto Cristo, pois a justiça que recebemos é tão somente dele. Não nos foi atribuída por causa de nossos méritos, mas exclusivamente pela obra perfeita e aceitável do Cordeiro de Deus. Por causa dessa imputação de sua perfeita justiça em Cristo, somos agora recebidos por Deus como quem jamais cometeu pecado algum. Diz a Escritura: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O batismo nas águas, a salvação, o perdão dos pecados e a paz com Deus são todos aspectos ligados a essa obra bendita do Salvador naquela cruz sangrenta. O crente que não possui revelação da obra da cruz de Cristo e com implicações em sua espiritualidade será sempre frágil e superficial, tendendo a limitar sua experiência cristã em mera religiosidade, cheia de rituais exteriores ou sendo sempre dependentes de pastores, sacerdotes, líderes. Que Deus nos leve à plenitude do desfrute da sua maravilhosa obra no Calvário. Esta obra maravilhosa aconteceu uma única vez e tem seus benefícios estendidos até os nossos dias, afetando toda a nossa experiência e existência.
podemos ter paz e usufruir do perdão e de um livre acesso a Deus pelo sangue do seu Filho. O poder da cruz. Além das maravilhosas consequências pelo que denominamos de obra da cruz, segue-se o que falaremos agora sobre o poder da cruz. Se através da obra da cruz Deus lida com nossos pecados e nossas culpas, nos salvando, agora pelo poder da cruz, Ele destrói a velha natureza pecaminosa que nos levava a cometer novos pecados. A maravilhosa obra da cruz lida com os pecados, as dívidas, nossos erros e transgressões cometidas contra Deus. Tudo aquilo que trouxe culpa, acusação e condenação. Agora, pelo poder da cruz, o Senhor trata com a origem de todos os nossos pecados, isto é, a nossa inclinação pecaminosa, nossa essência que nos arrastava a fazer coisas erradas o tempo todo. Há uma ilustração muito boa que eu costumava usar ao ensinar este assunto. Imagine uma padaria onde se fabricam diariamente muitos pães. Agora, digamos que os muitos pães sejam os seus muitos pecados. Todos os dias, às 2 horas da manhã, o padeiro chegava à padaria, colocava a farinha dentro da máquina, adicionava o fermento, a água e, após 2 horas, uma nova fornada de pães estava pronta. Se os pães da padaria eram os pecados, nós cometíamos pecados o tempo todo, pois ali sempre havia pães quentinhos, entre aspas, a toda hora. Assim era a nossa vida, sempre estávamos a cometer pecados o tempo todo. Entretanto, pela obra da cruz, o Salvador veio e retirou todos os pães da velha padaria, os nossos pecados. A padaria foi lavada, desinfetada e limpa. Que maravilha! Nenhum só dos pães velhos permaneceu ali. Glória a Deus! Só há um problema. Não adianta remover apenas os pães. É preciso matar o padeiro. Este é o poder da cruz. Pois não apenas fomos livres das culpas dos muitos pecados, mas também fomos libertos da velha natureza pecaminosa. Em Romanos 6,6, a Escritura afirma categoricamente que foi crucificado com ele o nosso velho homem para a destruição do corpo do pecado, para que não sirvamos mais o pecado como escravos. O que isso significa? Que naquela mesma cruz sangrenta, não apenas os pecados e a culpa foram removidos, mas também ali Deus destruiu em Cristo a nossa velha natureza pecaminosa. Dessa forma, da mesma maneira que oramos crendo no perdão de Deus pelos nossos pecados e voltamos a ter paz, podemos também crer que não somos mais escravos de nada que queira nos forçar a cometer outros pecados. Esta é a consequência maravilhosa de termos a nossa velha natureza incluída na mesma morte do Salvador. Ele não apenas recebeu em si a punição pelos nossos pecados, mas também nos incluiu em sua morte. Por termos sido incluídos na mesma morte de Cristo no Calvário, esse feito do Salvador que destruiu o nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, aconteceu lá no passado, uma única vez e para sempre. Assim, do mesmo modo que você crê no perdão dos seus pecados, deve também crer e se apropriar da morte definitiva do seu velho homem, na base daquela mesma fé simples. Sempre que andarmos nessa dependência de fé, experimentaremos perfeita libertação do poder atrativo e escravizante da velha natureza. Ô liberdade maravilhosa! Ô cruz bendita que nos libertou, incluindo-nos nele! Por isso, Jesus diz que da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado. Ele dizia isso referindo-se à sua crucificação. Mas que serpente era essa? Por acaso Jesus estava ali perecendo em lugar da serpente? De modo nenhum. Foi em nosso lugar que o Filho do Homem se fez sacrifício, destruindo em seu corpo santo a natureza da serpente que todos nós trazíamos desde o nascimento. Finalmente, após tratarmos desses dois aspectos maravilhosos que denominamos aqui de obra da cruz e de o poder da cruz, resta-nos agora tratar aquilo que mais se relaciona com o moldar de Deus em nosso caráter, o princípio da cruz. O princípio da cruz. Um princípio, entre aspas, é uma regra, uma norma ou lei através da qual alguma coisa acontece obedecendo sempre aquele mesmo padrão.
Assim, o princípio da cruz é a maneira usada por Deus para nos levar a parecer com Jesus Cristo. O nosso Senhor, em seus dias terrenos, não apenas morreu numa cruz. Ele viveu toda a sua vida crucificado, isto é, negando o seu ego, renunciando aos direitos e abraçando voluntariamente a perda, a dor e o sofrimento por amor a nós. Esse é o princípio da cruz, através do qual Deus nos restaura dia a dia a um viver espiritual identificado com o mesmo estilo de vida que Jesus viveu. Para ser discípulo de Jesus, é preciso querer segui-lo. Por isso ele afirma: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e a cada dia me siga. Portanto, é voluntário. É uma escolha e um ato da nossa vontade. Tomar a cruz e segui-lo é viver como ele viveu, caminhar como ele caminhou, nos identificando com seu estilo de vida, seus princípios e suas prioridades. Nosso principal problema herdado de Adão foi uma vida na alma rebelde, independente, individualista e natural. Foi esse caminho que conduziu Adão à morte e separação definitiva de Deus, culminando no pecado, deixando de ser espirituais, de seguir o espírito, para seguir as cobiças da alma e do corpo. Por isso, o caminho de volta é negarmos o ego, o eu na linha grega, ou seja, nós mesmos, e retornarmos à posição de ouvir a Deus e servi-lo, tendo-o como centro de nossa vida. Após a queda do homem, aquela tendência individualista perversa e egoísta, com o ego no centro, passou a ser o princípio que agora norteava todas as nossas ações, escolhas, tendências, comportamentos e caminhos. Somente negando a nós mesmos poderíamos retornar a um estilo de vida cristocêntrico em que Deus pudesse nos restaurar, guiar e fluir através de nós todo o seu poder e unção. Jesus, identificando-se conosco integralmente, renunciou à sua glória, sua deidade e se tornou reconhecido em figura humana, humilhando-se até a morte. Dessa forma, ele, sendo Deus, se recusou a lançar mão do seu poder e sua autoridade para viver limitado a um corpo humano. Ao amar, definiu que amaria sem limites e até o fim, investindo tudo até o limite de ser completamente consumido na cruz. Assim, ao fazer isso, ele libera um princípio maravilhoso. O caminho para reinar é ir à cruz. Pelo caminho da renúncia, ele venceria toda a desgraça e miséria, mas mais do que isso, ganharia o direito a todos os tronos, toda a glória, grandeza e toda a majestade. Assim, ele estabelece que o caminho do trono é a cruz. Para crescer é necessário diminuir. Para subir é preciso descer. Para ganhar é necessário perder. Assim, a Escritura diz que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, acima de todo o principado, poderes e domínio, e que diante dele todo joelho deve se dobrar. Que caminho maravilhoso em que se ganha perdendo, se libera a vida morrendo e se ganha tudo renunciando a tudo. O princípio da cruz, portanto, é a maneira usada por Deus para moldar em nós essa mesma imagem, essa mesma face e caráter. Você tem revelação desse maravilhoso caminho, dessa verdade fundamental para uma vida cristã plena? Sem isso, não temos como esperar uma igreja madura, unida, frutífera e crescente. Sem isso, será impossível ver surgir uma liderança aprovada por Deus. O caminho para isso é o princípio da cruz.